Seja bem-vindo de volta ao canal. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre matrizes de LED. Eu sou o professor Ricardo Teixeira e achei muito interessante a ideia de falar sobre essas matrizes. É uma forma de conhecer esse tipo de display que ajuda a mostrar informações que não necessariamente são textuais. Talvez você esteja acostumado com os displays de 7 segmentos, que a gente mostra números, ou com os displays LCDs, que são alfanuméricos. Essa matriz de LED permite que você componha elementos que não necessariamente são textuais, como eu falei, e eu resolvi juntar um pouco disso com uma shield de joystick para fazer um joguinho aqui com Arduino, mostrar uma forma da gente estudar a parte de arrays, né, de matrizes no código, multidimensionais até. Então eu acho que vai ser bem interessante. Vamos lá, se acomoda aí, se inscreve no canal, dá um like e parte para cima. Então, analisando aqui a imagem do datasheet do display, eu tenho aqui a matriz de LED 1088AS, que é esse aqui, esse primeiro datasheet aqui, que mostra alguns detalhes do display. Então, a gente vê aqui como estão organizados os LEDs nessa matriz. E eu tenho aqui o visual, né, na imagem real dessa matriz de LEDs. Uma coisa interessante aqui, importante, é que o pino 1 precisa ser identificado, principalmente se você for trabalhar com ela sem nenhum tipo de driver. Então, para identificar o pino 1, você encontra este pequeno ponto aqui num dos lados, né? Tem uma visão frontal aqui que dá para notar. Então, esse pontinho aqui, à esquerda dele, extrema esquerda, a gente tem o pino 1. Então, só observe isso aí se você quiser encontrar esse pino. Então, é importante entender a composição dessa matriz para você conseguir utilizar ela da forma mais adequada. Então, nessa matriz, cada LED ela vai funcionar com 2,1 a 2,5 volts e 20 mA, bem comum para LEDs vermelhos, essas faixas aí, tá? Passando por um detalhe maior agora, a gente tem essa visualização que estava na outra tela, e aqui, se eu quiser ligar este primeiro LED aqui, eu preciso observar em que pinos cada um dos terminais dele está ligado. Por exemplo, eu tenho o cátodo dele ligado ao pino 9 e o ânodo dele ligado ao pino 13. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, o 9 é este pino aqui. E o 13 é só continuar contando. Então, 10, 11, 12, 13. 13 é este cara aqui. Então, eu tenho que ligar negativo nesse, positivo nesse, e aí esse primeiro LED vai ligar. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, utilizando uma bateria de 9 volts com um resistor para limitar a corrente, obviamente, senão a gente vai queimar o LED específico. E com isso a gente liga ele dessa forma que está na imagem, a gente vai ter o LED acendendo e vai acender exatamente este LED no canto superior esquerdo em relação ao pino 1, olhando ele de frente. Então, se você precisa colocar esse display numa protoboard e controlar cada um deles, saiba que você vai precisar limitar a corrente do LED de acordo com a tensão que você vai alimentar. Se for os 5 volts do Arduino, esse resistor precisa mudar de valor. 145 ohms, 150 ohms ali, mais ou menos, você vai fazer isso funcionar bem. Só que você tem que fazer isso para cada LED específico, ou pelo menos para cada linha, né? Que a gente vai acender um por um em cada linha. Então imagina como vai ficar a protoboard cheia de resistores, cheia de fios para conectar isso num Arduino, por exemplo. Mas, felizmente, a gente não precisa quebrar tanta cabeça assim. A gente tem circuitos integrados que nos ajudam a fazer isso. Aqui no exemplo eu trouxe o driver Max 7219, é um drive de corrente para a gente utilizar com displays de 7 segmentos e matrizes de LED. Então ele tem essa característica aqui de você conectar todos os segmentos ou todas as linhas e colunas que a gente tem na matriz. E o que é que acontece? Você vai mandar para esse dispositivo, para esse circuito integrado, algumas informações. Primeiro ele precisa de um clock. Esse clock vai controlar o comportamento da entrada dos dados. Então, na linha de dado, você vai colocar ali as informações específicas dizendo quais LEDs você quer que acenda e quais você quer que fique apagado. Depois você vai ter o pino de load que vai disparar isso, né? Depois que ele alimentar toda a memória com essa informação, o load vai disparar isso para ser enviado direto para o display. Então você vai precisar basicamente de 3 pinos mais 2 de alimentação. Então você tem o pino do clock, que é esse aqui em azul aqui embaixo, CLK, o pino da carga, que é o CS, você vai ter o pino dos dados, onde você vai colocar os trem de bits que você quer levar para o display. E você vai ter o GND, o negativo, e o VCC, que você pode alimentar sem problemas com 5 volts.
Uma outra boa notícia de utilizar um circuito integrado como esse, o MAX7219, é que você pode encadear esses displays, porque tá vendo que ele tem na ponta aqui a saída, ele tem um data in, mas ele também tem um data out e cada um se conecta um no outro. Se você olhar de novo o datasheet do circuito integrado, você vai ver que tem um data in aqui e o data out aqui. Então você integra esses caras dessa forma por esses pinos e aí você consegue sequenciar esses displays. Obviamente que no datasheet deste drive aqui, você vai ter muita informação de como ele funciona, como você tem que tratar o clock, a entrada de dados, a carga dos dados. Então, se quiser se especializar um pouco mais, precisa ficar de olho nesse datasheet. No mercado, a gente tem já composições como essa aqui, que é um módulo que tem 4 matrizes e apenas uma entrada aqui para a gente controlar todas essas matrizes. É esse módulo que eu usei no exemplo do jogo que eu vou mostrar para vocês. E, além dele, eu também utilizei a Shield Fanduino, que é a Shield de joystick, e utilizei um Arduino Uno. Ficou basicamente dessa forma aqui. Então, a gente tem a Shield conectada no Arduino, fiz as conexões aqui para mostrar para vocês, em cada pino, como é que as coisas estão. E adicionei um buzzer também para a gente fazer algum barulho ali quando as coisas forem acontecendo. O comportamento do jogo não está sendo representado aqui, porque essa é uma imagem padrão do Fritzing, mas a gente vai ter uma navezinha, vai ser formada por 4 LEDs, meio num formato triangular, e a gente vai conseguir movimentar essa nave aqui de uma forma que a gente usa o joystick para a esquerda e para a direita e movimente a nave. A nave também vai poder atirar, então eu utilizei esse botão aqui para disparar um tiro, e esse tiro vai sendo deslocado na linha inteira dos 4 displays. Então ele vai passando display a display. Coloquei também alguns outros controles nesses botões, tá? A gente tem um botão de start, a gente tem um botão de pause. Isso aí não tem muita novidade, é um controle de botão como qualquer outro. O tiro vai destruir inimigos, então vindo da esquerda aqui teremos inimigos sendo deslocados. Eles podem ter no máximo 3 inimigos ao mesmo tempo na tela. Então vai ter um tempo de nascimento desses inimigos. Se ele chegar no final, ele vai colidir ali com a nave ou ele vai sumir ali ao passar direto. E por fim, eu coloquei uma contagem de acertos. Então, essa última coluna aqui eu utilizei para ir preenchendo. Se eu acertar 8 inimigos, ela preenche totalmente e o jogo acaba. Uma forma bem simples para mostrar para vocês como funcionou e uma ideia para ficar para vocês aí estudarem essa parte de matrizes, de controle de matrizes multidimensionais ali na programação do Arduino. Vou deixar algumas referências aqui nesse documento. Quem tiver interesse nesse PowerPoint aqui, manda para mim aí um comentário que eu disponibilizo. Vamos lá, vamos começar a mostrar como é que a coisa está funcionando. Vamos lá, antes da gente partir para a programação, vamos fazer só o exemplo aqui, similar ao que está no slide. Eu vou acender o LED especificamente, colocando a alimentação direta nesse LED específico aqui, nesse primeiro, como está no exemplo. Eu não vou precisar utilizar o resistor, porque eu estou utilizando uma fonte de alimentação ajustável. Então eu coloquei a alimentação direto para 2,5 volts e vou colocar nos pinos específicos, que são os pinos 9 aqui e 13. Vamos lá, vamos colocar isso aqui para funcionar. Neste ponto aqui, eu tenho exatamente o pino 1. Então eu tenho aqui o pino 8 e, portanto, o pino 9 está aqui do outro lado, seguindo crescente lá, 10, 11, 12 nessa direção. Vamos lá, vamos colocar essa alimentação. Estou aqui com a minha fonte de alimentação. Aqui seria o pino 9, onde eu vou colocar. Vamos lá. Pronto, pluguei o negativo aí no pino 9 e agora eu vou colocar o positivo no pino 13. Vamos lá, vamos contar aqui para não se perder. Então tá aí exatamente o primeiro LED da forma que está apresentando na imagem. A gente conseguiu acender ele. Vamos tentar fazer com outro LED nessa mesma linha. Então na linha do cátodo 9, se eu quiser acender o segundo, eu tenho que colocar a alimentação positiva no pino 3. Então eu tiro daqui. Como o primeiro está neste ponto, eu vou contar 3 aqui. Agora sim, coloquei no pino 3.
O próximo, se eu quiser, no pino 4, vamos lá ver se eu consigo mover aqui sem atrapalhar tanto a visualização. Temos aí o terceiro LED controlado pelo pino 4. O quinto está no 10, então eu teria que ir para o outro lado, logo ao lado aqui do negativo, e colocar a alimentação aqui. Bom, acho que já deu para entender como é que a gente controla especificamente este display, sem utilizar o Max 7219. Agora a gente vai para exemplos com ele. Vamos lá. Bom, agora continuando, eu já tenho meu Arduino aqui. Esse Arduino está com um display utilizando o Max 7219. A gente consegue ver aqui perfeitamente o circuito integrado e o display aqui com um cabozinho conectando só os pinos que a gente precisa. Eu pluguei nos pinos A0, A1 e A2 aqui para facilitar a proximidade só, para não ficar cheio de fio passando por cima. Não tem problema utilizar esses pinos, são pinos digitais também, como qualquer outros aqui que a gente tem no Arduino, apesar de ter a função de analógico também, de leitura analógica. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente controla isoladamente cada LED, só que aqui com o Arduino a gente tem uma facilidade muito grande de ter uma gama de bibliotecas. Essa é uma das grandes vantagens de usar Arduino, é utilizar o que a comunidade proporciona. E essa biblioteca que a gente vai utilizar se chama LED Control. Ela é bem interessante para controlar esses displays de LED, tá? Você pode ir aqui, buscar por ela e instalar. A minha já está instalada. Vamos seguir dessa forma. E o que você vai precisar logo de início? Você precisa configurar ela. Então eu tenho minha instância aqui, tá? Da minha biblioteca. Você tem que passar os pinos, como eu especifiquei, A0, A1 e A2. Coloquei um nome para cada um, passei nos parâmetros aqui e depois você inicializa. Por exemplo, eu vou desabilitar no display 0 essa opção aqui, que é a opção de economia de energia. Não vou deixar isso ativo. Eu vou fazer uma outra coisa agora que é definir a intensidade. No display 0, a intensidade eu quero 2, para não ficar muito claro, vai de 0 a 15, mas se eu botar muito forte vai atrapalhar um bocado aí na filmagem. E logo de cara eu vou chamar a função de limpar o display. Preciso especificar sempre qual é o display, porque essa biblioteca consegue controlar vários displays. Então, display 0, tá? Apesar do número do display ser 1, o display específico é 0, assim como um array, ele tem índice inicial como sendo 0. Bom, se eu mandar isso para o Arduino, isso não vai fazer realmente nada. A gente não vai conseguir visualizar muita coisa, mas isso é necessário para uma inicialização aqui. O que a gente pode fazer é testar os métodos específicos de controlar os LEDs. Por exemplo, lc.setLED, você pode setar um LED como ligado ou desligado. Então você precisa especificar qual é o endereço do display, no nosso caso só tem o 0, qual é a linha, qual é a coluna e qual é o estado booleano, tá? Então vamos lá. 0, linha 0, coluna 0 e o estado eu vou colocar 1. Poderia colocar true, porque é booleano, mas aqui eu prefiro trabalhar com zeros e uns para ficar muito claro e muito curto ali a escrita quando a gente vai trabalhar com essas matrizes. Eu acho que simplifica. Então, se eu enviar isso para o Arduino, a gente já deve ver o LED que é considerado primeira linha, primeira coluna ativo. Lembrando que o pino 1 está aqui. Então, essa aqui é a primeira linha e esta é a primeira coluna dessa primeira linha. Poderíamos, então, seguindo essa mesma lógica, adicionar na diagonal inteira. Aí a gente poderia acender, né? São 8 LEDs em cada linha, 8 LEDs em cada coluna. Então, a gente pode fazer no display 0, linha 0, coluna 0 ligou, linha 1, coluna 1 também, e a gente vai colocar linha e colunas iguais para a gente ver a diagonal dessa matriz sendo acesa. Então, de 0 a 7 são 8 posições, tanto para a linha quanto para a coluna. Vamos ver como é que fica essa diagonal. E aí temos a diagonal toda acesa. Se eu quiser deixar o do centro apagado, por exemplo, as duas centrais aqui, por exemplo, 0. Então, esses LEDs centrais aqui vão apagar. E aí temos apenas 3 nas extremidades, né? Então, dessa forma a gente consegue controlar. Uma outra forma que a gente consegue também é controlando a linha inteira, né? Especificando uma linha inteira. Por exemplo, vou fazer um for por todas as linhas. Então, I começa em 0, I menor que 8,
e vai incrementando, então vai de 0 a 7. E eu quero escrever uma linha inteira, lc.setRow, também tem um setColumn, mas vamos olhar só a linha. Então, na coluna 0, a linha I, então vai sempre a linha atual do for, da iteração, e o valor eu vou colocar, vamos lá, eu vou colocar como binário, tá? Porque eu quero ver exatamente a representação ali, como se fossem os LEDs na linha. Então você coloca B e 8 dígitos aqui. Pronto, são os 8 LEDs da linha. Se eu quero acender o da extrema esquerda, coloco um aqui. Se eu fizer isso, a gente vai acender a coluna inteira. Então temos a coluna inteira acesa e tudo que estava antes apagou. Por que apagou? Porque eu redefini aqui como zero todos os outros. Tá bom? Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia começar com um aqui, então só acenderia o primeiro LED da primeira linha. E a cada linha eu posso deslocar o bit aqui. Então esse 1 vai andando de acordo com I. Então se I for 0, ele não anda nada. Se I for 1, esse número 1 vem para cá. Se I for 2, esse número 1 anda duas casas e viria para cá, e assim por diante, até desenhar toda a coluna. A gente consegue ver isso com um display aqui para facilitar a visualização, com um delay, na verdade, para facilitar a visualização. E aí eu fecho esse exemplo com vocês de controle. E aí a gente consegue ver ali a matriz sendo desenhada. Eu vou resetar o Arduino para a gente ver de novo. Ele vai removendo a cada linha que é desenhada, porque ele reescreve os bits. Então temos aí uma forma de controlar o display com a biblioteca de uma forma muito simples. Fechando aqui, vamos agora apresentar o exemplo completo da nossa proposta do jogo com Arduino. Então vamos lá. O jogo foi desenvolvido de forma incremental, então eu comecei pequeno, movimentando apenas a nave ali no nosso display, nossas matrizes, e depois eu segui adicionando funcionalidades. Eu comecei com o nosso LED Control, da instalação da biblioteca, defini algumas constantes aqui, por exemplo, quais são os pinos do eixo X e Y do nosso joystick, no nosso caso aqui é A0 e A1, quais são os botões da placa, né? Esses 4 botões aqui, cada um A, B, C e D está num pino, então 2, 3, 4 e 5 são os pinos que eles estão nesse shield. Nosso buzzer está no pino 7. Os pinos de dado, clock e load do display são 9, 10 e 11 e temos 4 displays agora. Né? Vocês estão vendo aqui que o display está apresentando a mensagem Press C. No caso, pressione o botão C, que é este aqui do joystick. No código nós temos várias funções de controle. Tá? Eu não vou conseguir passar todas aqui com vocês, levaria muito tempo, mas eu vou tentar falar mais ou menos como funciona. Basicamente, o que é que eu fiz? Vou exemplificar aqui em uma imagem. Nós temos os 4 displays, então eu chamei a partir dos conectores dele. No caso, a partir desse ponto aqui, eu tenho o display 0, 1, 2 e 3. Cada um com as linhas, linha 0, 1, 2, 3 e assim vai descendo. E as colunas em cada um começando em 0. Então 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E aqui 0 novamente a coluna porque é um novo display. Então o que é que eu fiz? Eu representei esses displays como matrizes, né? Arrays no nosso código. Então, por exemplo, se eu quiser criar a nave, a nossa nave ela é composta por 4 LEDs e o formato mais ou menos triangular. Então, começa aqui no último display D3 e ela fica assim. Essa é a aparência da nossa nave. Se eu quiser deslocar ela, eu vou ter que desenhar ela em um outro ponto. Então, se eu partir da linha 0, coluna 7 do display 3, ela vai ficar assim. Eu permiti que a nave se movimentasse de forma que essa ponta dela chegasse até aqui.
Então tem movimento que a nave você vê apenas isso aqui. Para esse lado, e se você movimentar para o outro lado, você vai ver apenas isso aqui. Isso para poder atirar a partir desse ponto, né? Então o tiro vem se deslocando assim, ou da forma que estava se deslocando para cá. Quando ela está no centro ou em alguma outra posição mais central, o tiro vai seguindo novamente desse ponto da nave, né? Da extremidade direita. Então ela tira aqui. Se tiver um inimigo posicionado aqui, por exemplo, esse tiro vai colidir com esse inimigo. Se o inimigo estiver do outro lado, esse tiro vai colidir com o inimigo do mesmo jeito. Essa foi a premissa, né? E esse controle para cima e para baixo vai com esquerda e direita do nosso joystick. Então, como representar isso aqui no código? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma matriz chamada display bits. Se eu abrir aqui, ela está contraída. Eu tenho 4 posições. Cada posição tem uma outra matriz. E nessa submatriz aqui, você tem os bits da linha inteira. Então a gente vai controlar linha a linha. Então esta daqui é a 0. Esta daqui é a 1. Esta aqui é a 2. Esta daqui é a 3. Então se você observar aqui com cuidado na primeira, né, na posição 0, a gente tem a letra C aqui, ó. A letra C, que representa esta letra C que está aqui na matriz. Se a gente descer um pouco mais, veremos a outra letra S aqui, ó. A letra S, que está aqui nessa matriz. Só que essa matriz também tem parte do outro S, que são esses bits aqui que estão em 1. E aí a gente vai passando para as outras matrizes. Por exemplo, nessa terceira matriz aqui, nós temos completa a letra E, tá? Nessa posição aqui, ó. E na anterior, nós temos completo o P. Na anterior não, né? Na última, na próxima. Nós temos o P completo aqui, ó. Então, dessa forma, eu tenho a minha matriz inicial mostrando press C. E como é que eu faço para mostrar toda essa matriz, né? Todas essas matrizes aí nos nossos displays? Eu vou agora passar para a nossa função setup e loop. A setup inicializa as teclas, lê o seed analógico. Isso aqui é para a gente poder gerar número aleatório para posicionar os inimigos de forma aleatória. Aqui tem um for fazendo aquela configuração do display, só que eu estou fazendo um for para o número de display, para ele inicializar todos eles, da mesma forma que a gente fez no outro exemplo. E no loop, o que é que eu tenho? Eu tenho algumas variáveis de controle. Por exemplo, esse if aqui verifica uma variável chamada start. Se start for true, ele entra neste if, e esse if faz basicamente o controle de todo o jogo. Ele lê o controle analógico, ele verifica a posição desse controle analógico para movimentar para a esquerda ou para a direita essa nave. Ele identifica as teclas de atirar, que é a tecla B, identifica a tecla de pause, que é a tecla D, verifica se o jogo acabou ou se foi pausado. No caso, se não acabou nem foi pausado, ele roda todas essas funções aqui que são responsáveis pelos controles do jogo. Então, essa função aqui, ela adiciona o inimigo. Claro que tem dentro da função, tem regras para isso. Aqui atualiza os inimigos na tela. Aqui atualiza os tiros na tela. Aqui verifica se acertou. E aqui exibe a nave na posição adequada. Caso o jogo tenha finalizado, a variável fim vai ser true. Então, se ela for true, ela não entra aqui, né? A execução do código não entra aqui, mas ela vai para a função fim de jogo. Tá? Isso tudo se o start for true. Aí, minimizando este if aqui, a gente tem o else. No else, ele verifica apenas a tecla C. A tecla C é responsável por inicializar o jogo. Então, se não está inicializado, ele vai ficar testando aqui a tecla C. Se for pressionada, o start vai para true. Logo na próxima rodada, ele entra aqui em cima. Esse exibir matrizes true, ele vai pegar toda aquela matriz que eu mostrei para vocês e vai jogar para os displays. Esse true aqui, na verdade, é usado para limpar a matriz inteira. Então, se eu for no código do exibir matrizes, eu posso mostrar isso para vocês. Então, aqui, ó, exibir matrizes. O limpar é falso como padrão,
Então, se ele não tiver como true, ele vai escrever exatamente o que tem naquela matriz displayBits. E aí, o que é que acontece logo no início? Uma função chamada setBitValue é uma função que eu criei, tá? Essa função, ela vai escrever nesta matriz específica aqui, displayBits. Então, sempre que eu quero mostrar alguma coisa nos meus displays, eu não uso isso aqui diretamente. Eu modifico essa matriz displayBits, que é aquela matriz grande que contém todo o display, todos os displays. Então, quando eu modifico essa matriz, essa função de exibir matrizes vai ler a displayBits e vai definir o display, a linha e todo o valor dessa linha que eu quero exibir. Então, essa é uma função que atualiza sempre na tela, aqui nos nossos displays, o que está mapeado na matriz, né, no conjunto de matrizes displayBits. Então, basicamente, após essa função estar definida, o trabalho do jogo é modificar essa matriz. Voltando aqui para o meu loop. Então, o que está acontecendo agora é, está sempre entrando no else, e o else também não está fazendo nada até que a tecla seja pressionada. Então, de início, a única coisa que ocorre é o exibir matrizes, está mostrando exatamente o que tem lá. Então, se eu colocar um bit aqui, por exemplo, e aqui, a gente vai modificar apenas a primeira matriz e o loop com exibir matrizes vai fazer o trabalho de escrever isso. Então, quando ele atualizar essa linha aqui, ó, 2 pontos a mais, vocês estão vendo aqui. Então, o trabalho do jogo é modificar as matrizes. Limpar isso aqui, subir de novo. E aí, o que é que acontece? Logo de cara, eu tenho uma função sendo executada aqui que, quando eu pressionar, vai mudar para true e vai entrar no if. Vamos ver aqui o if. Supondo que o jogo começou, ele vai atualizar isso aqui sempre. Eu vou só exibir a nave. Eu vou comentar isso aqui para a gente mexer nessa nave. Tá, aqui comentei, está só o exibir nave executando o tempo inteiro após eu pressionar o Start. Vamos lá, vamos pressionar o Start. Errei o botão, agora sim. E ali está a nossa nave. Então, se eu movimentar aqui no joystick, eu consigo mexer nesta nave. Esquerda, direita. Eu estou atrás da placa, então talvez a ordem aí que eu estou falando de esquerda a direita se inverta, mas a gente tem um controle aqui e é só isso que o jogo está fazendo, porque eu comentei as outras ações. Se eu retirar o comentário de adicionar inimigo e atualizar inimigo, você vai ver que vão começar a surgir esses inimigos após o jogo começar. Então vamos lá, começando o jogo de novo no C. E aí os inimigos começaram a se deslocar animados ali, né? A gente fez uma animação. E o buzzer também está apitando já, sempre que o inimigo colide lá com o final, né? Por enquanto não está atirando. Pausei o jogo para parar de apitar aqui. Agora eu posso adicionar os outros dois para verificar o acerto e colocar os tiros. Se a gente observar um outro ponto aqui, pode ser interessante falar. Além da definição dos displays, a gente tem várias variáveis de controle. Eu não estou usando delay nenhum aqui nesse código para evitar que seja bloqueada a execução do código. Então, estou usando milis, usando e abusando de milis aqui. Então, tem tempos específicos para cada ação dessa. Por exemplo, vamos lá, o tempo que o inimigo se desloca, né? Eu tenho um tempo específico para fazer esse deslocamento, que é tempo de mover inimigo. Tem um tempo que o inimigo aparece, tem um tempo da atualização do tiro, e por aí vai. Tem vários controles disso utilizando milis. Uma outra coisa interessante é que eu restringi quantidade de tiros e quantidade de inimigos. Então, eu defini o tiro como um struct. Essa estrutura tem especificando qual é o display que o tiro está, que ele vai se deslocar entre displays, né? Então, eu tenho que atualizar isso. Qual é a linha e qual é a coluna. Para o inimigo também. Além disso, o inimigo tem os bits que desenham ele. Por exemplo, esse B10 e B01, eu coloquei isso aqui porque o inimigo é animado. Então é praticamente 2 quadros da animação. Então é basicamente 1, 0 nessa posição que eu desenho
e 0,1. Cadê? 0,1. Eu desenho dessa forma. Então eu desenho um 0 aqui, 0,1 aqui, e depois eu desenho 0,1 aqui, 1 0 aqui, para o inimigo ficar chaveando entre esses quadros e dar a impressão que ele está animado ali na nossa tela. A restrição de quantidade de tiros em inimigos é para dar um balanceamento aí mínimo no jogo, senão ia ficar aparecendo inimigos infinitos na tela, ia ser um pandemônio. E aí temos no máximo 3 inimigos e no máximo 8 tiros. É um tiro para cada linha, né, que a gente tem no nosso display. Então eu não posso dar 2 tiros na mesma linha. Isso é tudo controlado na função específica, né? Atualizar tiro e adicionar tiro. Por exemplo, aqui o adicionar tiro, eu adiciono um tiro apenas se o display for igual a 255. Então eu uso 255 que é o valor máximo do byte. Eu uso o número para definir que um tiro foi removido. Então quando ele é 255, esse tiro está inativo. E quando o X dele é diferente do X que eu estou colocando aqui. Então não posso ter 2 tiros na mesma linha. E aí eu defino esse tiro na posição específica que foi passado no X. Já a função atualizar tiro, ele vai usar o milis. Então, se o milis for maior do que 30 milissegundos, ele vai reatribuir o milis e vai fazer várias verificações aqui para saber se o tiro tem que ser removido, para saber se ele tem que ser atualizado. Então, esse set-bit value aqui é a linha específica que define na matriz onde esse tiro está neste exato momento. E perceba que tem um for aqui em cima. Esse for ele roda toda a lista de tiros, né, de 0 a 7, são 8 tiros, e vai reposicionando no display, cadê? Aqui, vai reposicionando no display onde esse tiro tem que estar. Ele coloca no display, na nossa matriz, lá com 7 bits, e depois ele atualiza a posição do tiro. Então, se o Y do tiro de índice I for igual a 0, então o Y dele vai para a posição 7 para trocar de display, e o display também é decrementado para o tiro específico. Se ele estiver no mesmo display, a gente só modifica a coluna. Se o display for 255, esse tiro não está mais válido. Então assim a gente vai fazendo progresso, a barra de progresso, a gente verifica o acerto aqui também. Então para verificar o acerto, eu preciso rodar 2 for encadeados nesse caso. Eu faço o for do tiro e eu faço o for do inimigo. Então só tenho 3 inimigos, eu faço uma análise combinatória. Se o tiro ou o inimigo for 255, se o display dele for 255, então ele está inválido. Então a gente dá um continue aqui para ir para o próximo. E aqui tem algumas regras, né? Se esse tiro colidiu com o inimigo, então tem a regra aqui que define isso, então ele vai entrar nesse if. Entrando nesse if, ele vai remover o inimigo, dependendo de algumas condições, e remover o tiro, né? Se teve colisão, os dois se apagam. E eu dou um toque no buzzer. E além disso, a gente verifica a barra de progresso. O adicionar inimigo segue um pouco essa mesma lógica, né? A gente pega a posição dele e atualiza a posição que ele tem e vai sempre atualizando na lista de inimigos onde ele deve ser adicionado. A posição dele é aleatória, né? Então eu uso a função random de 1 a 7 para ele poder adicionar os inimigos. Não comecei de 0 porque a posição do inimigo tem 2 bits. Então o bit mais interno está na primeira linha e o mais externo na linha 0. Então eu especifico isso em outro momento. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que já deu para ter uma noção aqui macro de como esse jogo foi desenvolvido. Vamos fazer um testezinho completo nele agora. Vou reiniciar o meu Arduino. Vamos lá então, pressionando C. Começou o jogo. Atirando aqui, ele vai fazendo um buzzer para cada inimigo destruído. A barra de progresso ali em cima está crescendo. Chegar no final, o jogo acaba. Se o inimigo chegar no final, ele tem outro buzzer. Vamos chegar no final agora. E aí ficou uma animaçãozinha no final, com a nave se deslocando aí entre os 4 displays. E com isso eu finalizei esse joguinho, que foi uma forma de eu mostrar para vocês como é que a gente pode ter um projeto para estudar essa parte de matrizes, de controle de bit a bit, esses deslocamentos
com operadores bit a bit são interessantes também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Estimulo vocês a acessarem o repositório do GitHub, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, para vocês verem o código completo, fazer os próprios experimentos, analisar essa construção que foi pensado para estudar essa parte de matrizes multidimensionais, que é uma coisa que a gente fez aí nesse código, ficou bastante interessante. Claro que vocês podem ter as próprias ideias para incrementar esse jogo, ou até fazer um projeto aí para controlar com algum transceiver sem fio, pode ser interessante, né? Então já compartilha esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar o like para dar uma força aqui para o professor. Valeu, até a próxima!